Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos para celebrar o terceiro domingo da Páscoa. E para nós, membros, jovens, adultos, casais do Movimento Emaús, é um domingo muito significativo, porque no Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa, nós ouvimos a passagem do encontro de Jesus com os dois discípulos de Emaús. Ou seja, o Evangelho que é a nossa base, a base da nossa espiritualidade, do nosso carisma, do carisma da alegria pascal dos discípulos, missionários, anunciadores de Jesus Cristo presente no meio de nós, o Cristo ressuscitado, que nos acompanha dia por dia no caminho de Emaús, que dura toda a nossa vida. Na impossibilidade de participarmos da missa dominical, eu ofereço para vocês algum comentário sobre as leituras da Palavra de Deus deste domingo. E ainda que, a partir do próximo final de semana, alguns possam participar da missa, eu, por motivos de pertencer ao grupo de risco, também por orientação médica, como muitos outros irmãos padres, presbíteros, não poderei presidir a missa com vocês. Ofereço, então, estas reflexões sobre as leituras deste terceiro domingo da Páscoa. Como as leituras são grandes, eu não vou fazer como domingo passado, ler e depois comentar. Eu já vou lendo e comentando. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Trata-se de um discurso de Pedro, depois de Pentecostes, depois de os apóstolos terem sido possuídos pela força, o poder do Espírito Santo, que é o Espírito do Cristo ressuscitado, Pedro faz, em nome de todos os apóstolos, um grande discurso, na verdade uma pregação, mostrando para os judeus que aquele que eles haviam matado, Deus o ressuscitou, conforme as profecias, no caso aqui as profecias dos Salmos, do Salmo de Davi, que havia anunciado a não permanência de Cristo no mundo da corrupção. Vamos ver, vamos lendo, vamos comentando. Dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14, depois pula para 22 a 33. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, Matias já havia sido escolhido como sucessor de Judas, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Aqui tem um elemento muito interessante para a gente refletir, porque está dizendo que Deus havia previsto, havia determinado, havia designado que Jesus morresse na cruz. É preciso entender bem isso para não ficar a ideia que Deus enviou o seu Filho para ser morto. Isso não combina com a imagem de um Deus que é Pai, que é amor. Deus está lá no livro de Ezequiel. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Como é que ele vai querer a morte do seu filho? Deus não quis a morte do seu filho. Deus enviou o seu filho ao mundo para pregar o reino, fazer o reino dele, reino de amor, de paz, de justiça, de inclusão, de solidariedade, e fazer o reino de Deus acontecer. Como houve quem reagisse a essa pregação, a realização do reino de Deus, naquele tempo, como hoje também muita gente reage ao reino de Deus, levaram Jesus à morte. Mas isso foi algo tão estranho. Como é que se pode matar aquele que vem em nome de Deus? Que nenhuma explicação
os apóstolos encontraram? Primeiro, uma possível explicação foi, bom, como fizeram com todos os profetas, também fizeram com Jesus de Nazaré. Outra explicação foi, bom, ele está pagando o preço porque anunciou o reino de Deus contra os doutores da lei, os chefes dos sacerdotes, os chefes religiosos, que não admitiam um reino de amor, um Deus Pai de amor. Mas mesmo assim ficava sempre no ar a pergunta, mas por que isso? Então a grande resposta que se encontrou foi, bom, só mesmo Deus, só por Deus, só Deus pode explicar isso. Então veio essa frase, que está escrito aqui, Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando-o numa cruz. Não está dito que foi Deus que matou. Foram vocês. Vocês, ele está falando para os homens de Israel. Bom, continua a pregação de Pedro. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Não era possível que a morte dominasse o autor da vida, aquele que se havia anunciado, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que havia dito, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Não era possível que ela, a morte, o dominasse. Pois Davi, então agora vai citar um salmo, Davi dele diz, eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. É Davi, o Salmo de Davi, que está dizendo, deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. São Pedro continua, irmãos, seja-me permitido dizer, com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está até hoje entre nós. Mas, sendo profeta no sentido não de adivinhar o futuro, mas de falar a palavra de Deus, de proferir a palavra de Deus, ele era rei, mas aqui é profeta no sentido de falar em nome de Deus, mas sendo profeta, Davi sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. Aqui é toda a espiritualidade, a mística, a teologia, a esperança, a expectativa de um descendente de Davi, que será o Salvador de Israel, na verdade, de toda a humanidade. Por isso que Jesus é apresentado frequentemente nos evangelhos como filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi. Davi sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto nós somos testemunhas, nós, os apóstolos. E a partir daí todos os seus sucessores, os papas e os bispos até hoje. E na verdade todos nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Como vocês puderam ver, acabamos de receber, era o dia de Pentecostes, o Espírito Santo. Essa é a primeira leitura. A segunda leitura é da primeira carta de Pedro. Como já foi dito numa outra ocasião, estas duas cartas de Pedro foram escritas mais tarde, depois que Pedro morreu. Mas quem escreveu achou por bem atribuí-las a Pedro para dar autoridade à carta e para respeitar a autoria, digamos assim, espiritual, né? Porque quem escreveu recebeu a mensagem, a catequese de Pedro. Diz assim a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração nesse mundo.
Enquanto estivermos nesse mundo, vamos respeitar a palavra de Deus, vamos praticar as obras de Deus. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Como nós já estamos acostumados a ouvir no movimento Emaús, Jesus pagou com o seu sangue a nossa salvação. Nós valemos o preço de um Deus pregado na cruz. Fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, a vida que nós vivíamos e possivelmente ainda vivemos no mundo, nossos pecados, manias, nossos vícios, fomos resgatados disso, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou ouro, que não vale nada, mas pelo precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem mancha e sem defeito, o cordeiro pascal. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. Ou seja, Deus Pai quis, desde sempre, enviar o seu Filho para vir a esse mundo. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Então, a mesma glória que Jesus recebeu, nós também já recebemos. Nós somos o povo dos ressuscitados. E nós estamos a caminho da glória definitiva. Já somos ressuscitados, ainda não de maneira plena. Já somos glorificados, transfigurados, ainda não de maneira plena, mas já somos. E essa vida nós somos convidados a vivê-la testemunhando a glória, a graça da ressurreição de Cristo. Vamos ao Evangelho, que é a passagem de Emaús. Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, domingo, na verdade foi a tarde da ressurreição de Cristo, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Nós também, muitas vezes, somos cegos. Jesus está presente no meio de nós, como a gente sempre diz na missa, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós de muitas maneiras, na palavra, no irmão, na comunidade, na família que é a igreja doméstica, na cruz nossa de cada dia, na autoridade da igreja, na Eucaristia de maneira especial. Muitas são as presenças do Senhor, mas a gente não o reconhece por causa da cegueira, a venda dos nossos pecados, vícios, manias, preocupações, as angústias do mundo. Os discípulos, como que cegos, não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Quem sabe a gente devesse se deixar perguntar por Jesus, ouvir as perguntas que Jesus faz para nós. Ao mesmo tempo que nós fazemos perguntas a Deus, ouvir as perguntas que Deus nos faz. O que é que vocês iam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser crucificado à morte, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Quantas vezes nós nos decepcionamos? Nós esperávamos que nossos pais, nossos chefes, nossos líderes, nossos governantes fizessem as coisas que nós esperamos. Nós esperávamos que não deu certo. Até Jesus enganou os discípulos na perspectiva deles. Nossos sumos sacerdotes
e nossos chefes o entregaram para ser condenado e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Aqui é importante a gente considerar extravasar o nosso coração, falar para Deus, ao mesmo tempo ouvir a pergunta que ele nos faz, as perguntas, mas também apresentar para Deus nossas angústias, decepções, problemas, enfim. Agora vem Jesus, ouvir a palavra. Jesus, porém, lhes disse, e Jesus pegou a palavra, as Escrituras, tintim por tintim, e foi mostrando para eles como nas Escrituras estavam previstas a morte e a ressurreição do Senhor. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Aqui é bom a gente lembrar que aquela primeira parte, eles caminhavam tristes, Jesus apareceu, Jesus perguntou para eles manifestaram para Jesus as suas decepções. É como se fosse aquela primeira parte da missa. A entrada, o ato penitencial, né? Os sofrimentos nossos, o glória, a coleta, que é a oração do dia. Depois, essa parte em que Jesus explica as Escrituras é a liturgia da palavra. Agora nós vamos para a liturgia eucarística. Eles, porém, quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, olha os gestos da missa. Tomou o pão, sentou-se com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Toda essa parte aqui da casa é a liturgia eucarística, a segunda grande parte da missa. Vamos para o final da missa, é a missão. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Terminada a missa, começa a missão. Terminado o encontro com o Cristo, fica conosco o Senhor, eles reconheceram o Senhor, eles perceberam o fogo ardente do Senhor em seu coração e saem em desabalada, voltando para a comunidade de Jerusalém. Como a dizer duas coisas, missão, anunciar, e comunhão, voltar para a comunidade. Toda a nossa vida cristã resume-se nisso, comunhão e missão, para dentro e para fora. Para dentro, celebração, educação, formação, ajuda fraterna, correção fraterna, tudo isso faz parte da comunhão. Missão, ir para fora, anunciar a beleza, a grandeza da morte salvadora, da ressurreição do Senhor Jesus. Era isso, minhas irmãs, meus irmãos, as minhas reflexões para esse terceiro domingo da Páscoa. Espero que sejam úteis. Desejo a todos vocês um bom domingo dos discípulos de Emaús. Abençoe os meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos sempre na paz do Senhor. Enfeitada assim de sol poente, tu serias sim
para ser, tenho certeza, meu destino e minha paz. Emaús, mesa pronta, acolhedora, mesa forte, farta e fértil, pão partido para unir os corações. Emaús, lá as almas em pedaços sempre encontram alegria no momento em que o Cristo parte o pão. Hoje minha alma está em festa, não há mesa como esta, sempre há pão pra se partir. Minha alma é aquela aldeia, meu amor a estalagem, Emaús, enfim sou eu. Emaús, mesa pronta, acolhedora, mesa forte, farta e fértil, pão partido para unir os corações. Emaús, lá as almas em pedaços sempre encontram